Olá, a gente veio aqui hoje para um podcast, né? Nós estamos fazendo uma série aí de podcasts online e a gente hoje vai conversar sobre trabalho na área de engenharia de tráfego. A gente quer começar a atuar no mercado da engenharia de tráfego, já faturando de uma forma que engenheiros e arquitetos esperam faturar, né? Então, Léo, a minha primeira pergunta seria assim: se hoje você tivesse entrado no mercado de trabalho e, na verdade, se você hoje tivesse escolhido a engenharia, o que você esperaria quando você estivesse trabalhando como renda, como, né, posição de trabalho? O que você esperaria se você tivesse hoje entrando na engenharia civil? Então, a primeira coisa que eu gostaria de saber lá atrás, que a engenharia de tráfego é um ramo da engenharia civil, né? Que poucas pessoas sabem disso. A gente teve algumas disciplinas que, aí eu vou fazer um parêntese, né? A maioria das pessoas que estão fazendo o aluno de engenharia, infelizmente ainda não sabe direito qual ênfase que vai fazer, Sim, porque né? a engenharia, na verdade, ela é bem ampla, né? Exatamente. A engenharia civil ela é bem ampla. Quem escolhe fazer engenharia civil escolhe entrar num ramo muito grande de escolhas, né? Exatamente. Tem mais escolhas do que tudo. O camarada pode trabalhar com hidrologia, pode trabalhar com estruturas, pode trabalhar só com pavimento, pode trabalhar com engenharia de tráfego, pode, se quiser, trabalhar com gestão, Sim, né? Então, assim, ele pode trabalhar com o que ele bem entender. Então, assim, se eu soubesse lá atrás eu tinha uma quedinha pela área de transporte. Eu não sabia direito se era ferrovia, aham, se era porto ou se era engenharia de tráfego, que eu não sabia que era o trânsito, aham, né? sim, Eu tentei fazer um curso de portos lá dentro, ainda que eu achava fantástico a questão portuária. Fiz um, tentei, né, trabalhar com ferrovia, mas aí eu só tive as disciplinas de ferrovia eu acho que um e 2. sim. A parte de pavimento eu me decepcionei um pouco, mas eu gostei muito daquele início que começa os cálculos para se chegar ao dimensionamento de pavimento, né? Aham. Aquilo eu achei fantástico. Eu acho que foi daí também uma das coisas que eu fui para frente em relação à engenharia de tráfego. E aí, na engenharia de tráfego, propriamente dita, que é a questão de sinalização horizontal, vertical, semafórica, as pesquisas de tráfego, a gente teve Sim, pouquíssimas disciplinas sobre isso, que, pelo que a gente reparou pelos nossos alunos, também recebem pouca orientação ainda dentro das universidades, a engenharia de né? tráfego hoje, dentro da engenharia civil, né, na universidade, eu, pelo que eu tenho visto das pessoas que vêm procurar essa área, que perguntam a gente, né, sobre a engenharia de tráfego, né, onde que eu posso atuar? Eu sou engenheiro civil, eu posso atuar? Ah, eu sou engenheiro mecânico, eu posso Aham. atuar? Né, tem gente que pergunta, né, pra gente lá no Instagram. Ontem mesmo eu tive essa pergunta. Para poder trabalhar com a engenharia de tráfego, precisa ser engenheiro, né? É, Eu falei, sim, precisa ser engenheiro ou arquiteto, né? São sim, as duas hoje profissões que têm a engenharia de tráfego como atribuição, né? sim, exatamente. Então, e aí o que eu acho que falta mesmo realmente é o que você falou. Faltam as faculdades, as universidades, né, de engenharia civil, de arquitetura, mostrarem que esse ramo também é possível, que a pessoa não precisa ir só para o ramo da construção, porque quem entra na engenharia já vai pensando em construção. E ali naquele momento ele pode se decepcionar, né? Na hora de um estágio, na hora de Sim, alguma coisa, ele pode se exatamente. decepcionar, como por exemplo eu me decepcionei. Eu entrei na engenharia querendo construir prédio, querendo
fazer projetos arquitetônicos também, né? Mesmo fazendo engenharia, mas quando cheguei para estagiar, eu me decepcionei com o mercado, eu me decepcionei com o tipo de trabalho que era, né? Não, e o meu caso, eu dentro da universidade, eu não sei por que eu comecei a gostar da parte de TI. Tanto que eu estagiei 2 anos com TI, né? Para no final descobrir que realmente não era aquilo que eu Sim, queria, né? Você lembra disso? é, E aí eu voltei para a parte de engenharia que eu comecei a perceber que eu gostava de engenharia de tráfego. Então, assim, aham, se o aluno lá dentro, ele começar a ter um sentimento, vamos falar assim mesmo, um sentimento pela área de engenharia de tráfego, acho que hoje seria mais fácil, né? Fazendo comparação com nós lá atrás e sim, hoje. Lá atrás, nós não tínhamos curso algum, nós não tínhamos as disciplinas que hoje, por exemplo, no nosso curso a gente dá, né? Que explica, que detalha. A literatura era extremamente e escassa era mesmo, né? Até pouco tempo, na verdade até hoje. até hoje. Até hoje, no É, Brasil, a literatura na engenharia de tráfego é muito escassa, sim, né? E se resume mesmo aos manuais, sim, né? Os manuais DENIT, manuais DR. Você não tem uma literatura em português, né? sim, Que te exatamente. ajude a. É sempre alguma coisa traduzida, até os É, livros, né, que sim. tem. E aí, eu, por sorte, tive praticamente quase todos os livros da parte de engenharia de tráfego, né, Uhum, da época, e também fui juntando ao longo de 20 anos essa literatura. Então eu tinha porque eu gostava e eu corria atrás e pegava. Agora, sim. um aluno dentro da faculdade, ele tem assim uma dificuldade enorme de ter. Primeiro, que as melhores literaturas são estrangeiras, né? São Sim. americanas, né? Ou americana ou alemã, Ah, é, sim. né? Na área de engenharia de tráfego, né? E aí, os livros são absurdamente caros. Sim. São assim preços que estudante não tem condição de comprar. Pois é, porque não se resume só aos manuais, né? Que os manuais que foram elaborados pelo CONTRAN, né? Uhum, De sinalização, que eu estou dizendo, né? De sinalização, de dispositivos, né? Você tem aquela sim, série de manuais de sinalização semafórica. Então, todos esses manuais, eles são, na verdade, as leis. E que as pessoas, os estudantes, né, de engenharia ou de arquitetura, não têm isso uhum. nem mostrado dentro da faculdade, Não, não né? Eles tem. não sabem nem da existência desses manuais, que são as leis Sim, e que precisam ser colocadas, né, serem, como é que fala? Colocadas em prática mesmo, né? A lei que sendo colocada em prática, e o engenheiro civil não tem essa, nem o arquiteto, né? Não tem essa informação dentro da faculdade. Eles não têm a informação de que eles têm um campo que já está aberto, né? Porque hoje, quando a gente formou, quando a gente começou a trabalhar com engenharia de tráfego, não sei se você lembra, mas a gente não tinha manual nenhum. A não, gente não tinha o tinha. código de trânsito e o anexo 2 do código. Tinha alguns pouquíssimos boletins técnicos da CET, Sim, que era de difícil acesso. Hoje você tem esses boletins, alguns defasados, óbvio, né, pelo tempo, sim. mais de 30 anos, é, já disponível na internet. É, Mas na nossa época não tinha. Quando a gente descobria que tinha um boletim técnico novo. novo ou até mesmo antigo dando sopa, né? Vamos dizer assim, a gente procurava ou comprar ou trazer, Sim. né? Uhum. E então assim, para o aluno lá atrás, como a gente, realmente tinha uma certa dificuldade,
Hoje, as coisas eu diria que estão um pouco mais simples. Então, se eu estivesse naquela época, hoje, né? Se eu estivesse fazendo hoje, que já sabia o que eu queria, qual era o meu objetivo, eu já ia tentar me preparar, me alimentar com essa literatura que existe, né? Para você já chegar no mercado já com uma Exata, capacitação pelo já, menos né? mínima, Sim. né? Aham. Como não vem ao caso, mas na época eu perguntava aos meus estagiários o que era nível de serviço, eles não sabiam o que era. Aham. E eram estudantes de engenharia de tráfego. Aliás, desculpa, de engenharia que estava indo para a área de engenharia de tráfego trabalhar comigo. Sim, Se perguntava o que era capacidade, eles não sabiam o que eram. sim. Eram coisas básicas, né, que deveriam entender para poder dar continuidade até mesmo no curso, porque as universidades não davam esse respaldo, né? Exatamente, porque ó, você estuda saneamento, você estuda saneamento, estruturas, você estuda um pouquinho de transporte misturado ferroviário com Sim, transporte rodoviário, né? Você tem isso um pouco, mas você não tem o que mais o Brasil precisa, né? Que é a engenharia de tráfego, né? Que é o que está na rua. Você tem estradas também? Você também tem um pouco de estradas, né? Que é a sim, parte de infraestrutura, né? De sim. pavimento, de tal. Mas você não, Drenagem, né? exatamente, drenagem, saneamento, né? Mas você não tem a, a parte mesmo de Engenharia de engenharia de tráfego. Não, você não tem. Você não tem. Então, e aí, se você, então, sabendo disso tudo aí hoje, né? Hoje. Aham. Se naquela época você soubesse tudo que você sabe hoje que existe, o que que você faria quando você saísse da universidade para procurar seu primeiro emprego? Bom, então vamos lá. Eu dentro da faculdade, estou quase me formando. Aí você já Eu já procurou se capacitar um um pouco, pouco e sim. tal. Então, me formei. Bom, eu acredito que tem duas opções. Eu diria que a primeira opção, iniciativa privada, a segunda opção, a pública. Vamos primeiro na pública. A pública, você também, lá dentro, você teria duas condições. Uma é você se capacitar para fazer um concurso que não abre a todo instante, Sim, mas né? você também já tem que estar previamente já capacitado, Exatamente, né? exatamente. Para poder fazer o concurso público para a área de engenharia de tráfego. Isso na pública. Ainda na pública, o que eu faria era o seguinte: passaria nas prefeituras, no setor, descobriria, né? Porque isso tudo também não é fácil, mas assim, olha, quem trabalha com engenharia de tráfego? Mas toda cidade tem trânsito, né, Léo? Toda cidade tem Então, se trânsito. toda cidade tem trânsito, toda cidade deve ter engenharia de tráfego para poder, Exatamente. né, cuidar do trânsito. Então eu ia lá nessa parte de engenharia de tráfego da prefeitura, ainda dentro do público, e mostrava minhas credenciais. Ó, sou Leonardo, sou recém-formado, mas eu já estudei isso. Me sinto totalmente capaz de fazer um estudo, se você puder me indicar, deixa eu ver, ou então buscaria entender, O que né? que você Porque tem, como né, isso, porque é público, eu posso sentar lá e ver, né? sim. Tanto que o meu primeiro estudo de tráfego que eu fiz foi assim, né? Eu peguei estudei, peguei um bom, né? É, estudei como que era e aí a partir daí eu desenvolvi o meu método, Aham. né? E fui fazendo ao longo do tempo, por isso que eu cheguei, sei lá, quase já hoje quase 200 estudos de tráfego. Até porque, né, o setor público, ele é o cerne ali do Exatamente. trânsito, né? Sim, É ele que coloca nas ruas exatamente. as soluções de trânsito, né? Mesmo que ela venha Exatamente. da iniciativa privada, através de alguém que fez Uhum, o projeto e tal, né? E depois também vai implantar alguém do setor privado, mas é a prefeitura que faz, é o serviço público que embasa e as necessidades dele, né? exato.
Ninguém vai Uhum. chegar e pedir para alguém do setor privado, ó, faz um projeto lá para. Não, quem vai pedir isso é o setor público, que vai se pedir ao Uhum. setor privado. Exatamente. Bom, então voltando. Com essa condição aí, eu iria me apresentar e ia tentar aprender para poder fazer esses estudos, né? Para que me tornar conhecido para o pessoal da prefeitura que pudesse indicar, porque eu tenho certeza que não é todo mundo que sabe fazer Sim, isso e pela experiência que a gente está tendo, de um sentimento forte, a gente está vendo que é uma realidade, a falta de profissionais, sim. né? Então, chegaria à prefeitura e, olha, eu tenho interesse, próximo estudo, se puder indicar, se não puder indicar, me coloque na lista, vejo o que é possível para eu entrar dentro da lista, se eu tiver que criar uma empresa e tal, e aí estaria apto a fazer. É, porque hoje você tem, né, a modalidade Ex de credenciamento, não é licitação, porque licitação uhum, é uma. A licitação, ela é uma competição, né? uhum, A licitação é concorrência. Mas o credenciamento não. O credenciamento você vai lá, se credencia na prefeitura. E se a prefeitura não tem isso, você ainda indo lá perguntar, indo lá querer saber sobre como você pode trabalhar com o trânsito, né? A partir da prefeitura lá, você pode abrir os olhos, né, da pessoa que está lá, que ainda sim, não viu que isso, né, quais são as possibilidades, e aí você apresenta a possibilidade, né, de, ó, tem aqui a questão do credenciamento, eu posso me credenciar aqui nessa prefeitura? Ah, não, nós não temos. Ah, então, eles começam a correr atrás disso, que às sim, vezes nem sabe, né? nem sabe que tem, exatamente. E aí, por mais, só um parênteses, por mais que a Constituição Federal diga que você não pode se abster a ler, algumas Ah, vezes sim, não, mas né, a informação não chega para quem sim, precisa. exatamente. Bom, essa seria para o público. Essas duas formas, como eu falei. A primeira, num concurso público, que teria, né? E a outra, e lembrando que o nosso concurso público foi para engenharia de tráfego. Sim, foi para Eu já gostava, pelo edital eu descobri quais eram a as literatura que matérias. tinha que Uhum. ser, né? Qual eram as matérias. Estudei enlouquecidamente e acabei passando até bem, né? Depois eu fiz um outro concurso que passei, mas eu desisti também para a área de engenharia de tráfego para o governo do estado, que eu desisti. Eram duas vagas, eu passei em segunda e desisti. Também foi mais ou menos assim, que era um pouquinho mais do que a parte de engenharia de tráfego. Engenharia de tráfego mais um pouco de infraestrutura. Bom, aí, então para a parte pública eu acho que era isso que eu faria. Na parte privada, eu acho que o leque aumenta muito mais do que a pública. Mas comentando rapidinho sobre a pública, você também tem a questão da licitação que você vai atrás, né, de tudo Sim, que é lugar aí, procurar licitações sim, né, que estão sendo abertas aí para projetos de engenharia de tráfego, né? sim, sim. Então, quer dizer, você tem que ficar antenado, nada vai chegar para você, Não, nada vai lá na sua porta bater, ó, tô precisando de um projeto de não. engenharia de tráfego. Não, Tem você que ir tem que atrás. procurar. Exatamente. Exatamente, é assim que se capta, né? Procurando e indo Exatamente, atrás, exatamente. né? Depois disso aí, eu vou até falar como que a gente fez o nosso primeiro projeto, tanto de estudo de tráfego e o primeiro projeto físico mesmo que a gente fez de Sinalização, porque, sinalização. é, E aí, na privada, o que a gente fez foi. O que a gente fez, não, desculpa. O que eu faria era ir nas construtoras, aham, era ir nas empresas concessionárias de rodovias, sim, entendeu? sim, Olharia, como você falou, o edital de licitação, né? Porque algumas vezes o edital de licitação vem curto e grosso.
implantação de infraestrutura e pavimentação sei lá, de uma estrada fulano de tal. Bom, eu normalmente quando vem isso, tem alguns itens disso aí que está dentro dele, entendeu? Da parte da engenharia de Da parte tráfego. de engenharia de tráfego. Então eu ia lá para tentar ver se eu me Buscar, né? encaixava, né, me apresentar e tal. E aí, a base de tentativa. Vai tentando, construtora, empresas de projeto, seja ele um projeto ambiental, porque sempre num projeto ambiental, por exemplo, tem que fazer um EIA-RIMA, né, Estudo de Impacto Sim, Ambiental, e relatório de impacto ambiental, ou relatório de ambiental um mais enxuto, né? Que eu acho que é sim. o RAC que é chamado. Bom, essas empresas de projeto de meio ambiente normalmente precisam, porque é uma das componentes dos estudos de impacto ambiental, a parte viária, Sim. né? Aham. E a gente já fez vários, né? É um pouco diferente do estudo de impacto de vizinhança, mas a essência é sempre a mesma. Todo mundo que precisa provar um empreendimento, né? E que também esse empreendimento precisa aprovar a parte ambiental, ela geralmente precisa aprovar também a parte de trânsito, né? A parte de Uhum, tráfego, dentro do relatório de impacto, dentro do RIMA, né? uhum, Dentro do relatório de impacto do meio ambiente, né? isso. Então aí é por isso, a gente precisa saber onde é que estão os links, né, do estudo, de onde está o estudo de tráfego, para a gente poder ir lá e buscar, né, nesses Sim, lugares, porque até buscando você se faz conhecido, né? claro, Se faz claro. conhecido buscando, ó, eu tô aqui para fazer a parte de trânsito, a parte de estudo de Do tráfego. sistema viário, estou aqui para Exatamente, fazer. isso aí. Então, quer dizer, a busca, né, essa questão aí, assim, de empreendedorismo é muito forte você ter que buscar captar, né, o Sim. seu trabalho. Bom, e aí a outra coisa que a gente fez, né? Você lembra? Então tá. Então na pública e na privada, beleza, a gente faria isso. Uma outra coisa que eu faria de novo, que eu fiz, deu certo, tanto para o estudo de tráfego quanto para um projeto físico mesmo. Bom, o do projeto físico, nós fomos em uma dessas prefeituras, lá no nosso estado, e a gente descobriu que o camarada queria fazer um estudo de projeto de sinalização horizontal e vertical. Ele queria fazer, tinha saído o edital e tinha dado, se eu não me engano, nulo ou algo parecido. E aí a gente começou a conversar na época com o diretor de trânsito, que aí normalmente, a verdade nua e crua do interior é que o diretor de trânsito, ele mal tem carteira de motorista. Então, quando você já chega com um linguajar um pouco mais técnico, você acaba impressionando, né? Sim, Que é uma realidade. Bom, então nós chegamos. Na época não era essa nova lei que tem credenciamento e tal. Era a 866 sim. ainda, você Aham. lembra? E para não ter, como é que fala? Tinha concorrência, tinha, na verdade, não, Era, para não ter licitação, né? eram três. Para não ter a concorrência pública, É, que tinha é. uma que era para engenharia até 15 mil, acima de 15 mil era carta convite, e Não, carta convite até. Não, era contratação direta? tinha contratação direta, eu lembro que era até 15 mil. Sim, Acima de 15 mil era carta convite. até 150, né? Que na época, É, se eu é. não me engano. E aí outro, já não lembro mais, que aí ia subindo Sim, até, né? Como a gente sempre ficou naquele primeirão de todos. Bom, a gente viu isso, então assim, é importante conhecer a lei,
Então a gente Porque conhece. e também, né? Porque o que que acontece? Você não pode ser o município ou o estado, que seja o setor público, não podia fazer, né, a contratação direta até 15 mil. Ele não podia fazer uma, depois outra, entendeu? Porque aí aquela soma ali levaria ele para um outro patamar. Sim, E aí não exatamente. pode também, né? Então ele tinha que escolher o serviço que ele precisava fazer no município, né? Sim, De engenharia de tráfego, lá na época era sinalização, projeto de sinalização, porque ele também tinha que implantar aquele projeto, né? E aí ele definia lá um valor menor, porque ele tinha no orçamento um valor pequeno, porque essas prefeituras pequenas, eles não têm um orçamento grande, né? não, não tem. Então eles precisam fazer o projeto e implantar, e como não podem ser as mesmas empresas, né? As empresas têm que ser empresas diferentes, né? A empresa que faz o projeto não pode ser a mesma empresa que implanta, Uhum, então ele tinha que contratar o projeto e contratar depois ainda a implantação. sim, Então, por isso que ele ia lá e enxugava o valor do sim. projeto até 15 mil, né? É. Aí, então, o que que a gente fez? Essa aí que foi a primeira jogada que a gente teve. Nós estudamos o município. O município, eu não lembro mais quantos quilômetros tinham de via. Nós estipulamos que a gente conseguiria fazer, sei lá, 20 quilômetros de via, só que com um orçamento máximo de até 15 mil. Ganhamos dinheiro? Não, não ganhamos dinheiro. Perdemos dinheiro? Também não. Ficou no 0 a 0. Porém, a gente foi lançado Sim, no foi o mercado. primeiro Foi projeto. o primeiro E aí, projeto. dali para diante, a Exatamente. gente, né? E aí, quando a gente ia para outros municípios, que aí começou, um descobriu, o outro também, parará, parará. E aí, o que que a gente fez? Nós, com essa situação, nós pegamos, a gente já conhecia a cidade, a gente que tinha aprendido com esse, Sim, a gente já tinha um custo, sabia que a cidade não podia ter uma sinalização, não, nosso projeto não cabia mais para a gente ter algum lucro, não podia ser mais do que 7 quilômetros. sim. E aí, para convencer os prefeitos, o que que a gente fez? A gente, além de colocar esses 7 quilômetros, a gente dava de bônus a audiência pública. Uhum. Ele arrumava o espaço e a gente lá ia e Na falava para a verdade, a população. audiência pública ficava de graça mesmo. Exatamente. E a gente ia para a audiência pública. Por quê? Era o momento que o prefeito aparecia. Se o projeto estava agradando, e normalmente estava agradando, porque a cidade não tinha sinalização nenhuma, sinalização vertical, a popularidade dele ia lá para cima, né? E, pô, numa dessa eu lembro que teve uma cidade que teve o teatro com quase 400 lugares lotado. Sim. Nosso filho era pequeno, você ficou em casa e eu fui. Tinham quase 400 pessoas. Eu falei para 400 pessoas o nosso projeto. Entendeu? Uhum. E aí a gente conseguiu também, a gente começou a enxugar as coisas que a gente tinha, começou a ter os macetezinhos que a gente podia fazer. O que que é esse macetinho? Não é nada errado. O macetinho era, bom, a gente já ia na cidade, né, para conversar com o prefeito. Nós compramos uma câmera, Sim. a gente já ia filmando as principais vias, que a gente já Isso. sabia que tinha no mapa tantos quilômetros, E a gente anotava ainda, né? ainda anotando, e ia na conversa. Se desse certo, nisso tudo, na conversa, parará, deu certo, pimba. A gente ia ter que voltar lá, ou para assinar contrato, ou para ter mais uma conversa. Eu sei que no final das contas, com 2 idas, a gente já sabia quantos quilômetros a gente ia fazer, já tinha a cidade toda filmada, Sim. de cabo a rabo, os tantos quilômetros, e já chegava falando, ó, vai da rua até a rua, tal rua, tal rua.
desse jeito aqui. Então a gente começou a enxugar algumas coisas, né? A gente já reduziu a nossa ida lá, a gente já sabia quantos quilômetros tinha que fazer. Essas dicas, tudo dica de ouro. E aí, quando começou a sobrar um pouquinho, como a gente dava de graça a audiência pública, a gente começou a pedir, tinha uma pessoa que fazia para a gente uma apresentação, ou no SketchUp, ou algo parecido Sim. assim, né? Que a gente botava até o giro de caminhão. Então fazia um filminho da cidade toda assim. Então, quando a gente ia para lá, para uma audiência pública, eu lembro uma vez, nessa deu 400 pessoas, tava um burburinho, 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 aí a gente teve a ideia, vamos botar o vídeo. Nós botamos o vídeo de como iria ficar o nosso projeto, Uma simulação para eles uma verem. simulação para eles verem, e todo mundo, nossa. Aí foi ficando silêncio, silêncio. Nisso o prefeito gostou daquilo e pimba. E aí a reunião não acabava. A reunião não acabava porque o prefeito estava gostando, estava o engajamento e o pessoal, né? Foi indo, foi indo. Então, assim, no resumo da ópera, muitas cidades não têm projeto, né? Então a gente fazia um projeto completo. Sim. Completo. Projeto de sinalização horizontal, vertical. E às vezes até semafórica, né? É. E a gente entregava lá para o prefeito aquilo lá, aquele cadernão. A caderno, né? A gente fazia um caderno encadernado mesmo, capa dura. A gente fazia os projetos todos Na 3. A3 e aí Isso. encadernava. E aí ele ficava com o projeto. Isso quer dizer, a cidade, ela tinha ali um projeto de sinalização que qualquer hora que ele fosse asfaltar ou que ele fosse que a sinalização apagasse, né, pelo desgaste mesmo, ele poderia estar recolocando ali tranquilamente sem pagar outro projeto. Exatamente. Né? Era só ele ter aquilo ali com cuidado, né? E exatamente. Ali, porque ninguém mexia com o AutoCAD, então a gente tinha que se adequar às condições deles, e aí a gente entregava o caderno. Né? E aí nós nós fizemos um memorial descritivo. Então era um projeto assim completo, sinalização horizontal, vertical, em A3. Porque isso é um projeto. Isso. Né? O projeto ele é constante de desenho, especificação técnica. Exatamente. E quantitativo. Especificação técnica e o quantitativo. E aí o que acontecia? Ele com aquele negócio na mão, ele ia pro Detran. Chegava, Detran, eu tenho esse projeto. Sim. E aí o network começou. A gente também ia no Detran, falava, nós somos da LR Engenharia, nós fizemos esse projeto, o prefeito entregou para vocês, nosso telefone está aqui, a gente faz esse projeto. E aí nós começamos a fazer esse projeto de sinalização horizontal e vertical que a gente andou fazendo para várias cidades no Espírito Santo. Exatamente. Eu não lembro quantas foram, que já tem muito tempo isso, mas nós fizemos vários projetos desses, vários e tudo dessa maneira. Mais uma vez, o primeiro não ganhamos absolutamente nada. Sim. Empatamos. Quase que a gente perde, mas a gente conseguiu empatar. Se a gente ganhou alguma coisa, não foi mais do que R$100. Pelo que eu lembro. Pelo menos a gente ganhou o primeiro contato. Exatamente, né? exatamente. O primeiro o conhecimento deles. Né? E aí eu acho que a gente já fez quase umas 10 cidades, se eu não me engano. Bom, e aí o outro, que foi muito parecido, foi o estudo de tráfego. Também botei meu preço lá embaixo, tinha uma construtora que estava sempre fazendo, nós chegamos para essa construtora e falamos para ela que, olha, aqui você sempre fez com algumas pessoas aí, a gente tem uma nova forma de fazer. Que a gente colocava nosso preço, só rapidinho, a gente colocava nosso preço lá embaixo, porque a gente ainda estava aprendendo fazendo os projetos. Exatamente. Então, como aquilo ali a gente ia fazer com que a gente aprendesse, então a gente tinha que colocar o preço baixo, porque aí a gente conseguia o projeto, aprendia com ele. Exato. Né? Exatamente. E aí dava sequência. Mas depois o nosso preço já foi para o patamar que deveria ser, porque senão a gente também não sustentava, né, Léo? Exatamente. Aí, isso tudo, gente, eu só estou falando do primeiro. Os outros,
a gente já foi adequando, tanto sinalização horizontal e vertical. Nós acabamos deixando de fazer, se eu não me engano, porque o Detran, se eu não me engano, ele resolveu assumir todos os municípios e resolver fazer os projetos por conta própria. O Detran do Espírito Santo naquela época É, já né? começou a fazer, né? Isso. Então, quer dizer, ele contratou gente, Ele né? contratou, Porque até então exatamente. não Não tinha quem não fizesse. tinha. Então eles Fizeram contrataram concurso, isso. E aí, né, passou exatamente. a fazer. Exatamente. Aham. Então, esse né, foi o primeiro. E já o estudo de tráfego, nós fomos até a uma construtora, chegamos para ela e falamos, a gente sabe o que você faz com o outro, se quiser experimentar com a gente, né? A gente montou uma equipe de AVE, porque uma equipe de AVE, né, de fazer estudo de impacto de vizinhança é uma equipe multidisciplinar. Sim. E aí nós falamos, nós vamos apresentar para você, nós vamos entregar na metade do tempo, nós vamos na audiência, sem custo algum, eu já estava acostumado com a audiência, então Sim. estava tranquilo. Então, nós não vamos colocar audiência, nós vamos fazer esse trabalho com 15 dias a menos ou algo desse tipo. Sim. E garanto para você que você vai aprovar ele em menos tempo do que o tempo normal. Porque nós vamos fazer de tal forma de que nós vamos fazer o possível para encurtar todos os erros para poder entregar Dentro desse prazo mais dentro curto. desse prazo mais curto. Acredito que deu certo, porque essa mesma empresa, nós fizemos na sequência o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto estudo de tráfego, mas aí já com um preço já no segundo já melhor, primeiro porque a gente já sabia o que tinha que ser feito, né? O que era bom, o que era ruim, o que tinha que ser tirado, o que não. Sim. Então o gasto de energia foi muito menor. Já no primeiro, a gente já tentou colocar o nosso método que persiste até hoje, né? Já tentando de uma forma que pudesse se replicar, né? Então eu acredito que a partir do terceiro ele foi replicável até hoje. Porque tudo que você faz replicadamente, né? Você vai fazendo melhor, vai melhorando. Exatamente. E além disso, você vai fazendo mais rápido. Exatamente. Porque você vai replicando, então você já consegue fazer de uma forma bem rápida. Exatamente. Então você ganha velocidade, né? Tanto que hoje tem alguns que eu só troco o nome e os valores, né? O resto já está... porque as tabelas já são automatizadas. Exatamente. Então Automatizei tudo de uma certa maneira. Você entra na primeira planilha, das outras 10 toda já gastei muito tempo para montar, né? 20 anos para montar, mas hoje a gente já consegue. E aí fizemos mais 5 e a partir daí a gente começou. Então, por exemplo, no nosso município tem uma construtora, ela não fez todos com a gente. Mas ela já confia no nosso trabalho, né? Já. Não, então, é isso que eu ia falar. A gente não fez todos os estudos de tráfego. Mas eu te garanto que eu fiz aproximadamente uns 90%. Só ela lançava um empreendimento por ano. Isso tem 20 anos. Eu já fiz 16 trabalhos com ela. Pois é. 16 residenciais, de casa, de apartamento, né? Loteamento, com ela eu fiz vários. Então é isso aí, porque uma construtora, né? Uma. Então, se você procura, além dessa construtora, né, outras construtoras e ainda mais outros empreendimentos, né, que são indústrias ou então que é boate, né, outro tipo de empreendimento. Mas quando você faz o primeiro,
né? Esse aí. Fez bem feito. Gostaram do seu trabalho? O segundo vem muito mais fácil que o primeiro. Sim. E o terceiro muito E, mais e as fácil. referências ainda, E né? as E ainda referências. você tem referências. E aí eu comecei a fazer. Por exemplo, estaleiro, termoelétrica. Uma coisa vai puxando outra. Sim. Estaleiro, termoelétrica, área portuária, porto, indústria, um hub de Sim. multilogística, Shopping, né? shopping, hospitais. Teve uma época que eu fiz todos os hospitais de um município. Fiz um, aí fui indicado para fazer o outro, porque o pessoal gostou muito. O próprio pessoal da prefeitura me colocava na lista, entendeu? Deles. Entendi. E falava, olha, tem esse camarada aqui que você vai procurar para fazer o estudo viário porque a gente confia, Sim. né? Então dessa forma aí foi. Estaleiro, Que não é uma indicação política, não é uma não, indicação de amizade, né? Porque a não, gente nem tem esse tipo de amizade, não, né? não. Na verdade, a indicação ali é pelo trabalho que Pelo foi bem trabalho, feito, exatamente, né? E é esse tipo exatamente, de indicação que é exatamente, saudável, né, Léo? Que a exatamente. gente, inclusive, vê aqui, Sim, né? sim, Aqui a gente ficou sabendo, né, que as pessoas que indicam as outras é, pessoas nos trabalhos, elas têm até um bônus na hora isso, de receber o salário lá depois, é, porque ela indicou, né, uma pessoa que tem toda a capacitação, que tem todos os requisitos que eles precisam. exatamente, Não é indicar porque, meu amigo, não é isso, é indicar um profissional é, mesmo, né? exatamente. Esse nosso colega, né, daqui, é, como o cargo era um pouco menor, não era um cargo de diretor, nem de, né, Uhum. que os cargos variam. Se você indicar uma pessoa aqui, varia de 1.500 a US$ 10.000, Nossa, né? é um bônus bom, né? Pois é. E aí, o que que acontece? Uma situação, voltando lá, então a gente conseguiu, E outra coisa, isso tudo é legal, isso, né? Essa questão desse bônus que eles dão aqui pela indicação, é tudo legal. Não tem sim, nada de, vou te dar um dinheirinho. Não, não, e é até o não, contrário, né? é. Porque, A pessoa só tem que ficar, se eu não me engano, o período de 6 meses, né? Se a pessoa não resolver ir embora nesse período de 6 meses, aí no sexto mês ele recebe por isso, esse bônus, esse bônus. legal. Bom, e aí, nós estamos falando de US$ 1.500 no mínimo, né? US$ 1.500 dá R$ 6.000, né? Bom, então voltando aí para o Brasil, na condição. Então, assim, aí uma coisa foi puxando outra, né? E algumas vezes vale a pena mesmo. Você pode estar fazendo um trabalho de 15 mil. De repente, algumas vezes, vale a pena você dar um desconto de 15 para 12, para 11, para você poder dar um passo lá na frente. Sim. Então, por exemplo, quando eu fiz o estaleiro, eu dei um desconto um pouquinho maior até do que esse. Uhum. Porém, foi igual uma catapulta. Eu fui lançado para outros. Esse camarada fez um estaleiro. Pô, uma pessoa que eu não. Não são todos os profissionais que fazem um estaleiro, né? Exatamente. Não é, Aham. não é- eu Então, acho que o o que você último. está falando, porque agora que eu peguei, o que você está falando é que você deu um desconto, né, para essa questão do primeiro instaleiro que você pegou, para você poder depois Virar mostrar o seu referência. trabalho, né? Mostrar o Exato. seu trabalho Exatamente. e virar a É referência para referência. fazer estaleiro. Ou, ou Porque, alguma coisa desse porte. porque nem o outro tinha feito ainda. Ninguém tinha feito Porque ainda. estaleiro no Brasil, quantos são Eu acho que construídos? o último fui eu que fiz. Então, Entendeu? Aí nessa, o que, que aconteceu? Fiz o estaleiro, na sequência veio uma fábrica de ônibus.
Quantas fábricas de ônibus são feitas no Brasil? Pois é. Que alguém. Olha, eu não sei como foi, porque a nossa conversa era com a turma de São Paulo. Então, da turma de São Paulo, foi para Singapura, que era o lugar, voltou. No final das contas, alguém lá de São Paulo indicou um pessoal do Rio Grande do Sul para entrar em contato comigo para poder fazer a fábrica de ônibus. Aí eu fiz uma fábrica de ônibus. Depois da fábrica de ônibus, que foi numa região daqui, fui indicado para fazer uma logística grande. Dali veio uma termoelétrica e aí foi embora. E aí eu comecei, Tá vendo? Aí o né? Aí network foi, começa, né? exatamente, Aí agora você, exatamente, nesse meio aí, você já está conhecido e exatamente. aí já conhecido, aprova os projetos, né? Consegue Sim, aprovar com um tempo muito bom. sim, E aí não tem o que perder, né? É ir exatamente. para daí para Só frente. lembrando, hospitais eu fiz 4 Pois é. Então, se você então tivesse começado hoje hoje. aquilo lá atrás, né, que você teve que andar aquele caminho, porque você para você poder conhecer, começar a fazer AVE, começar a fazer estudo de tráfego, né, para aprovar essas empresas, você hoje, se você começasse hoje, você já sabia, Eu já sabia. né, que você tinha que é esse caminho que tem que É ser esse caminho. percorrido, Na né? empresa privada, né, para em privado, eu ia, como eu falei, nas concessionárias. Pode até mesmo numa empresa de sinalização, de pintura mesmo, física. A empresa que passa o caminhão com Sim, que tinta, faz a você demarcação. indo lá, você fala, olha, eu posso fazer esses projetos. Eu te dou uma consultoria técnica para Sim, isso. Você não precisa entender nada de tinta, mas sim, você tem que entender o projeto. E aí exatamente. você embasar esse pessoal como que Porque faz, às o que que você vezes, precisa. exatamente, porque o que que acontece? Porque muitas vezes as empresas de sinalização são chamadas pelos, por supermercados, Sim, por empreendimentos que têm estacionamento, né? Ou então sim, mesmo por um loteamento, sim, é chamado para poder fazer a sinalização lá, e sem projeto nenhum, né? E exatamente. aí você se apresentando, ó, eu faço o projeto, e você pega o projeto e manda para a empresa de sinalização, para a empresa de sinalização é, fazer, né? Uhum. Isso no caso das construtoras, mas se você vai direto lá na empresa de sinalização, eles podem falar isso, olha, eu tenho uma pessoa que faz o projeto e que pode fazer o projeto para você e eu pinto. E eu Sim, faço a exatamente. demarcação, eu coloco a placa e tal, né? Exatamente, E exatamente, assim, e aí sim vai ficar de acordo, exatamente. né? Algumas vezes você me deu até uma ideia aqui que pode ser interessante. O camarada que está começando, por exemplo, ir no supermercado. Vai no supermercado, está com sinalização ruim, você viu algum problema, você chega, queria falar com o gerente. Do gerente você vai falar com o diretor e está tudo resolvido. Porque é uma empresa privada e eles mesmos decidem e pronto, Exatamente, acabou. exatamente. Isso Shopping é a mesma mesmo. coisa, entendeu? Uhum. Shopping é a mesma coisa, então assim, se fosse hoje, eu começaria dessa maneira, E hoje sabe? também eles têm que atender a um número mínimo de vagas de deficientes, de vagas, porque isso Sim, já é lei, né? é lei, Então eles têm que atender isso daí. é Então lei. precisa realmente, né? A pessoa tem toda a chance de, hoje no setor público, né, buscar seus projetos, e no setor privado buscar seus projetos e daí começar a praticar engenharia de tráfego, né? Sim, Que não é um ramo ruim, não, né? Que é um não, ramo que tem poucos profissionais, né? Então, assim, na questão de remuneração é muito bom, porque sim, são projetos que, gente, são projetos que são verdadeiros salvadores de sim, vida, né? Vamos dizer assim, sim, né? Que ele exatamente. organiza,
ele faz com que o tráfego aconteça ali de uma forma segura, Sim, né? Então, não são projetos baratos. Não são e nem devem ser. exatamente. É, e a gente consegue hoje, na condição que a gente está aqui, porque eu continuo trabalhando aqui, né? Eu tenho interesse de continuar trabalhando aqui, me firmar como engenheiro de tráfego aqui no Canadá e tal. Então eu trabalho às 8 horas aqui. Depois eu trabalho Consultoria na para o nossa Brasil. consultoria para o Brasil. Sim. Se eu não estivesse trabalhando aqui, eu poderia aumentar muito mais essa consultoria. E aí, com certeza também, eu iria arrumar alguma coisa para melhorar meus métodos, para eu gastar menos horas mantendo o mesmo valor, né? Exatamente. É. Tanto que, como você falou, a gente começou com um valor mais baixo, a gente conseguiu subir, né? Esse valor foi subindo. E hoje, algumas vezes, a gente consegue até mesmo, se a gente quisesse manter esse valor talvez um pouco até mais baixo, mas porque a gente conseguiu, na nossa metodologia, Diminuir o reduzir tempo o tempo, dependendo do drasticamente, estudo né? de tráfego, em até 3 vezes, Sim. né? Então, e aí, que eu sempre digo aqui, hoje então, que a gente tem o curso, né, que hoje então, que as coisas estão muito mais fáceis, né, que hoje você tem a capacitação ali na palma da sua mão, onde você quiser procurar na internet, Sim. você acha, né, cursos para capacitação nessa área de engenharia de tráfego e tal. Estou falando da pós-graduação, né? A gente tem, né? A gente lançou nosso curso, né? Que a gente vende através da plataforma da Hotmart. E aí, quem dera se naquela época você pudesse ter encontrado um curso assim, Oh, né? meu Deus, se eu tivesse Você já estaria encontrado, capacitado, já não precisaria pegar o projeto com preço exatamente. tão baixo, que você já pegaria o projeto com preço. Não, e fora outra coisa, né? Ao longo desse tempo, eu ficava inseguro, por exemplo, de pegar só algum tipo de pesquisa, porque eu não sabia a pesquisa, Pois é. entendeu? Você nem sabia nem que a pesquisa era o principal de um projeto, né? Exatamente. Sem a pesquisa, você só está chutando. E aí, o que que acontece? Hoje, né, ao longo desses 20 anos, por exemplo, a gente deu 12, né, falando um pouco do nosso curso, nós estamos apresentando, se eu não me engano, 11 ou 12 tipos de pesquisa, Sim. né? Aham. E se pensar direitinho, nós já fomos remunerados por cada uma. Eu Sim. já fui contratado só para fazer um tipo de Quer dizer, pesquisa e não análise. é só o estudo de tráfego Não, pode completo, né? ser Você pode ir monetizando os exatamente, módulos desse curso, né? Vamos dizer, você pode ir exatamente, monetizando em cima do que o curso te ensina módulo a módulo, né? exatamente. Por exemplo, é, vou dar um exemplo de um hotel que eu fiz no começo do ano. O camarada tinha feito a pesquisa, tinha feito as duas pesquisas que o termo de referência tinha solicitado, ele tinha feito o cenário atual e ele não sabia fazer o cenário de alocação de tráfego, nem um cenário com a sinergia de todos os empreendimentos envolvidos que a prefeitura mandou. Uhum. Então, assim, nesse ano eu já fiz só dois cenários, Sim. entendeu? Não fiz contagem, não fiz a pesquisa de empreendimento semelhante, não precisei nada. Tudo foi me dado. E eu só fiz esses dois, entendeu? Uhum. Como, por exemplo, eu estava fazendo hoje o meu currículo
para enviar para. Porque também é normal você fazer. A empresa que vai te contratar pedir seu currículo. Sim. Tanto lá quanto aqui. Aham. Né? Um portfólio, né? O que que você já É, fez, o que é, que já é. foi Então eu aprovado. estava montando meu currículo agora e eu vi. Em 2017, eu fui contratado por uma concessionária, que eu nem lembrava, uma concessionária do Rio, para fazer a pesquisa e análise de pedestre. Só isso, Sim. entendeu? Aham. Então, assim, foi uma que foi interessante, né? E agora está muito mais em voga, porque agora todos os manuais estão aí, Sim, né? Agora não tem mais aquela desculpa de que a gente não consegue melhorar o trânsito no Brasil, porque a gente não tem muita literatura, muito direcionamento, né? Como dar tanto direcionamento. uhum. Mas hoje tem manual de tudo, Tem, não é? O Brasil já conseguiu, graças a Deus, desenvolver todos e publicar todos os manuais que eram exatamente, necessários. E exatamente. atrás desses manuais estão os estudos de tráfego, né? Que Sim, aí é a questão mais técnica, que você precisa estar estudando mesmo, você precisa estar procurando um curso, né, para você poder sim, se especializar naquilo ali. E, né, Léo, todo engenheiro que entra na faculdade, ele precisa buscar especialização, porque sim. ele não vai conseguir ser uma referência sendo, como é que fala? Generalista, Generalista. sim, Ele não vai conseguir ser referência sendo generalista. Ele precisa, para ele poder ser referência e conseguir dar um up, dar uma crescida, né? é, No, na carreira dele, ele precisa procurar ser por uma especialidade, né? sim. E aí, o interessante é que o nosso curso vai ao encontro disso, porque a gente explica, por exemplo, bem a parte mão na massa disso, que tem pouquíssimas pessoas que sabem fazer isso, Sim, né? exatamente. Que, né, É, às vezes você pega até trabalhos que já foram com tentativas de aprovação e não foram aprovados, estão no exatamente. último momento da aprovação, e aí você acaba vindo para você, né? Aham, e Que eu aí fazendo a você correção. faz a correção e é aprovado, É, né? Então, quer dizer, está muito mais do que constatado que o seu método, né, sim, é eficiente e consegue atender aí todo tipo de empreendimento. exatamente. E aí, nessa condição aí, o nosso curso, ele dá, né, eu tô repetindo, ele volta a um passo lá atrás que as universidades deveriam dar, não Sim, dão, né? Dá uma ou outra pesquisa, a gente apresenta todas as pesquisas de tráfego necessárias para o camarada que está se formando, ou um engenheiro já que queira vir para a área, ou um arquiteto, né? Ou até que mesmo aquele engenheiro de tráfego já que precisa dar uma reciclada, ele vai ter, não que ele necessariamente ele vai precisar fazer a pesquisa, mas ele tem que entender para poder solicitar a pesquisa, entender qual o resultado da pesquisa, e ele precisa saber qual pesquisa que ele vai ter que usar sim. para ter a tomada de decisão. Porque também, né, são vários tratamentos, ele precisa saber que tipo de pesquisa ele vai fazer, precisa fazer para aquele tratamento ali que está sendo proposto, né? Exatamente, Se é exatamente, semáforo, se é rotatória, se é um empreendimento que está surgindo, né? Seja o que for. Então, exatamente. Voltando. então hoje a gente fica por aqui, né? E se você quiser saber muito mais sobre estudos de tráfego, e, né, rotatórias, vai lá, assiste o nosso canal lá no Instagram, que a gente está lá diariamente fazendo stories, né, e mostrando para você o dia a dia aqui no Canadá e com comparações com o Brasil, com os tratamentos, com sinalização do Brasil e levando muita informação que aqui a gente já tem, que aqui que a gente já vê que funciona
e que também pode funcionar no Brasil.